O segredo natural que revive qualquer planta murcha em poucos dias. Sabe aquela plantinha que estava tão bonita e de repente começou a murchar? As folhas caindo, o caule fraco e você sem saber o que fazer? Pois é, isso acontece na casa de todo mundo. E o pior é que a gente fica naquela. Será que molhei demais? Será que foi pouco? Falta de sol? E no final, a planta acaba morrendo mesmo. Mas olha, eu vou te contar uma coisa que aprendi com a minha avó e que funciona de verdade. Não é mágica, não é produto caro, é algo tão simples que você vai dar risada quando descobrir. E o melhor, você tem isso aí na sua cozinha agora mesmo. O problema que todo mundo enfrenta. Vou ser sincero com você. Cuidar de planta parece fácil, mas na correria do dia a dia a gente esquece de molhar. Ou às vezes molha demais no fim de semana querendo compensar. Resultado, a planta sofre. E não é só isso, não. Tem gente que compra aqueles adubos caríssimos no mercado, aqueles pacotinhos que prometem milagres, e no fim das contas, a planta continua lá, toda murcha, pedindo socorro. Aí você pensa, eu não tenho mão boa para a planta. Mas não é nada disso. O problema é que a gente complica uma coisa que deveria ser simples. A verdade é que planta murcha é planta com fome. É isso mesmo. Igual a gente, que quando está com fome fica sem energia, a planta também precisa de nutrientes. Só que ela não consegue falar, né? Então vai murchando, as folhas vão amarelando e a gente fica ali, sem entender. O que as plantas realmente precisam? Deixa eu te explicar uma coisa bem básica. Planta não vive só de água, não. Ela precisa de nutrientes, igual a gente precisa de comida de verdade, não só de água. E é aí que entra o segredo. Quando a planta está murcha, geralmente é porque a terra está fraca, sem força. Pensa comigo, você plantou ali, a planta foi crescendo, foi sugando tudo que tinha de bom na terra, e agora a terra virou só areia sem graça, sem nada para oferecer. É tipo você trabalhar e nunca comer direito. Uma hora o corpo não aguenta, né? Com a planta é igual. Ela trabalha o tempo todo, fazendo fotossíntese, crescendo, dando flores. Mas se a terra não tem o que ela precisa, ela murcha. O segredo que está na sua cozinha. Agora vem a parte boa. O segredo para reviver sua planta está na água do cozimento do arroz. Isso mesmo que você ouviu. Aquela água esbranquiçada que sobra quando você cozinha arroz e que todo mundo joga fora. Sabe por quê? Porque quando você cozinha o arroz, vários nutrientes dele vão para a água. Principalmente o amido, que é um carboidrato que as plantas adoram. Além disso, tem vitaminas do complexo B, potássio, fósforo e outros minerais, que são essenciais para a saúde da planta. É como se fosse uma vitamina natural, entendeu? E o melhor, você já paga pelo arroz, já cozinha ele todo dia, então por que jogar essa riqueza fora? Como usar a água do arroz do jeito certo? Mas tem o jeito certo de fazer isso, viu? Não é só pegar a água fervendo e jogar na planta que vai matar a coitada. Vou te ensinar o passo a passo certinho. Primeiro passo. Quando você for fazer seu arroz normalmente, presta atenção naquela água que você escorre antes de temperar. É aquela primeira água branquinha que solta quando o arroz está quase pronto. Guarda ela num pote ou numa garrafa PET. Segundo passo, deixa essa água esfriar completamente. Isso é muito importante. Água quente mata as raízes da planta. Tem que estar na temperatura ambiente ou até geladinha, tanto faz. Terceiro passo. Você pode usar essa água pura mesmo, mas se a sua planta estiver muito debilitada, eu recomendo diluir. Coloca metade de água do arroz e metade de água normal. Assim você não sobrecarrega a planta de uma vez. Quarto passo. Rega a planta como você faz normalmente, mas usando essa água especial no lugar da água comum. Molha bem a terra. Deixa ela absorver. Não precisa encharcar, tá? A terra tem que ficar úmida, não ensopada. Frequência. Faça isso 2 vezes por semana, não precisa mais que isso. Nos outros dias você rega com água normal mesmo. Lembra, tudo em excesso faz mal.
outros ingredientes da cozinha que salvam plantas. E não para por aí. Tem mais coisa na sua cozinha que pode ajudar. Casca de ovo. Sabe aquela casca que você joga fora depois de fazer omelete? Lava ela bem, deixa secar, bate no liquidificador até virar um pó e espalha em volta da planta. Isso dá cálcio para a planta ficar forte. Borra de café. Se você toma café coado, não joga a borra fora. Deixa secar um pouco e mistura na terra. Isso deixa a terra mais soltinha e ainda dá nitrogênio, que ajuda as folhas a ficarem verdinhas. Casca de banana. Essa é rica em potássio. Você pode picar bem pequeno e enterrar levemente na terra, ou deixar a casca de molho na água por uns 2 dias e usar essa água para regar. As plantas que dão flores amam isso, água do aquário. Se você tem peixe em casa, a água que você troca do aquário é ouro puro para as plantas. Tem todos os nutrientes que os peixes liberam. Só não pode ser água com produtos químicos, viu? Os erros que estão matando suas plantas. Agora, tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Vou te contar os erros mais comuns que as pessoas cometem. Erro número 1. Regar todo dia. Gente, planta não precisa de água todo dia, não. A maioria das plantas gosta de terra úmida, mas não encharcada. Você tem que enfiar o dedo na terra. Se ela estiver úmida a uns 2 dedos de profundidade, não precisa molhar. Erro número 2. Deixar água no pratinho. Aquele pratinho embaixo do vaso é para proteger o chão. Não é reservatório de água. Se ficar água parada ali, a raiz da planta apodrece. 15 minutos depois de regar, joga fora a água que sobrou no pratinho. Erro número 3. Planta na sombra achando que está protegendo. A maioria das plantas precisa de luz. Não precisa ser sol direto o dia inteiro, mas precisa de claridade. Planta no canto escuro da casa, só vai murchar. Erro número 4. Trocar de lugar toda hora. Planta não gosta de mudança. Quando você acha um lugar que ela está bem, deixa ela lá. Ficar mudando de lugar estressa a planta. Erro número 5. Usar água gelada da geladeira. Água muito fria dá choque térmico nas raízes. Usa sempre água em temperatura ambiente. Sinais de que sua planta está melhorando. Depois que você começar a usar a água do arroz e corrigir esses erros, em poucos dias você vai ver os sinais de melhora. Nos primeiros 3 dias, a planta para de murchar mais. Ela estabiliza para aquela queda de folhas desesperada. Na primeira semana, as folhas começam a ficar mais firmes, mais eretas. Aquele caule que estava mole começa a endurecer de novo. Na segunda semana, você já vê folhas novinhas nascendo, aquele verde bem vivo. A planta está voltando a crescer. No primeiro mês, a planta está renovada, folhagem bonita, verde escuro, crescendo firme e forte. Se for planta que dá flor, logo logo vem botão. Cuidados especiais para cada tipo de planta. Agora, é importante saber que cada planta tem suas necessidades específicas. Suculentas e cactos. Essas precisam de pouca água. A água do arroz funciona, mas usa bem diluída e só uma vez por semana. E atenção, essas plantinhas precisam de muito sol. Samambaias adoram umidade. Você pode usar a água do arroz 2 vezes por semana tranquilo. Elas gostam de luz, mas não sol direto. Gostam de borrifada nas folhas também. Plantas com flores. Essas são as mais exigentes. Além da água do arroz, elas vão amar aquela água de casca de banana que eu te ensinei. E precisam de bastante luz para florescer. Temperos, manjericão, hortelã, alecrim. Esses crescem bem com a água do arroz, mas cuidado para não exagerar. E eles precisam de sol direto pelo menos umas 4 horas por dia. Plantas grandes, de jardim. Essas você pode usar a água do arroz sem diluir. Elas aguentam bem e vão agradecer muito. A importância da terra boa. Sabe, não adianta só a água boa se a terra está ruim. De tempos em tempos, você precisa renovar a terra do vaso. Como saber quando?
Se a água que você coloca escorre muito rápido sem absorver, ou se a terra está muito dura e compactada, está na hora de trocar. O ideal é fazer isso 1 ou 2 vezes por ano. E não precisa comprar terra cara, não. Você pode fazer sua própria mistura. Pega terra comum, mistura com um pouco de areia para drenar bem, uns restos de folhas secas picadas que vão virando adubo natural, e se tiver, um pouco de humus de minhoca. Pronto, terra perfeita e barata. O poder das plantas no seu bem-estar. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidar de planta é terapêutico. Não é só sobre ter um vaso bonito em casa. É sobre você parar alguns minutos do dia, molhar suas plantas, observar elas, ver o crescimento. Tem estudo que mostra que ter planta em casa melhora a qualidade do ar, reduz o estresse, ajuda a dormir melhor. Planta dentro de casa deixa o ambiente mais úmido, o que é ótimo para quem tem problema respiratório. E tem mais, quando você vê uma planta que estava quase morta voltar à vida por causa do seu cuidado, isso dá uma satisfação enorme. É um incentivo, uma conquista. Você percebe que é capaz de cuidar, de nutrir, de trazer vida de volta, expandindo seu jardim sem gastar. Depois que você pega o jeito e suas plantas começam a prosperar, você vai querer mais. E olha, não precisa gastar dinheiro comprando muda, não. Muitas plantas você consegue fazer muda em casa. Aquele galho que você podou, enfia na terra ou deixa na água até criar raiz. Funciona com boa parte das plantas, principalmente as ornamentais e os temperos. Troca muda com vizinho, com amigo. Tem muita gente que tem planta demais e adora dividir. Participa de grupos de troca de mudas na internet, no seu bairro. É uma comunidade incrível. E aqueles potinhos de tempero que você compra no mercado, muitos deles ainda têm raiz. Deixa na água, ele cria raiz de novo e você planta. Já economizou e ainda tem tempero fresco sempre. Então, viu como é simples? Você não precisa de produtos caros, não precisa ser expert em jardinagem. O que você precisa é atenção, carinho e usar o que você já tem em casa de forma inteligente. A natureza é sábia. Ela só precisa dos elementos básicos para prosperar: água, nutrientes, luz e um pouquinho de amor. Aquela água do arroz que você jogava fora é um tesouro escondido. As cascas que você descartava são adubo natural poderoso. Comece hoje. Amanhã mesmo, quando você for fazer o almoço, guarda aquela água do arroz. Espera esfriar e molha suas plantas. Daqui a 1 semana, você vai ver a diferença. Daqui a 1 mês, suas plantas vão estar irreconhecíveis, no bom sentido. E lembra, planta murcha não é planta morta. É planta pedindo socorro. E agora você sabe exatamente como ajudar ela. É um processo, é uma troca. Você cuida dela, ela deixa sua casa mais bonita, o ar mais puro e sua vida mais leve. Não desiste na primeira dificuldade. Planta também tem dia ruim, igual a gente. Mas com persistência e os cuidados certos, você vai ver como é gratificante ter um cantinho verde na sua casa. E aí, bora tentar? Eu quero muito saber se você vai fazer o teste. Me conta aqui nos comentários. Você tem planta murcha em casa? Qual planta você vai tentar salvar primeiro com essa dica? Escreve aí embaixo. E se você já conhecia esse truque da água do arroz, ou tem outro segredo caseiro para compartilhar, deixa nos comentários também. Vamos criar aqui uma verdadeira comunidade de amantes de plantas, trocando experiências e ajudando todo mundo a ter um jardim mais bonito e saudável. Deixa seu comentário aqui e vamos conversar sobre suas plantinhas. Estou curiosa para saber como está o jardim de vocês.